Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso espaço pedagógico e no quadro de hoje, Pedagogia para Concursos, nós vamos estar estudando mais uma temática de conhecimentos pedagógicos. O nosso tema de hoje é Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. Para facilitar o nosso entendimento, eu deixei disponibilizado na descrição do vídeo um link para você poder baixar os slides e acompanhar juntamente comigo aqui nessa videoaula. Pelo fato da temática Tendências Pedagógicas ser uma temática bastante extensa, eu percebi a necessidade de, primeiramente, antes de fazer a resolução de exercícios, de questões aplicadas por diversas bancas, ver a necessidade de, no primeiro momento, nós citarmos algumas características das tendências pedagógicas que se manifestaram ao longo da história da educação. Por isso, no primeiro momento, nós vamos fazer uma exposição das principais características das concepções pedagógicas que se desenvolveram ao longo do tempo da educação e, a seguir, nós estaremos fazendo a resolução de exercícios. E numa próxima videoaula, também pelo fato de tendências pedagógicas ser uma temática bastante extensa, nós vamos estar respondendo outras questões sobre tendências pedagógicas numa outra videoaula. Então, primeiro, nós vamos fazer a exposição das principais características de cada uma delas e logo em seguida vamos fazer exercícios e numa próxima videoaula nós vamos estar postando também mais exercícios aqui no canal. Então vamos lá. Tendências pedagógicas. O que precisamos saber sobre tendências pedagógicas? Primeiro ponto. É importante saber que as tendências pedagógicas elas se dividem em dois grupos. Nós temos o grupo das concepções pedagógicas, que são chamados de liberais, e nós temos o grupo das concepções pedagógicas denominadas de progressistas. Dentro do grupo das liberais, nós temos a pedagogia liberal tradicional, nós temos a renovada progressivista, e aqui nós temos que ter bastante atenção, porque a pedagogia liberal renovada progressivista, ela pode aparecer com outras nomenclaturas. Ela pode ser chamada de escola nova, também pode ser chamada de pragmática, também pode ser chamada de pedagogia ativa e também pode vir com o nome, existem questões que já trouxe essa pedagogia com o nome pedagogia renovada progressista. E aqui está o grande lance da questão para nós não confundirmos com o grupo das progressistas, certo? E dentro da pedagogia liberal, nós temos também a pedagogia tecnicista. Já no grupo das progressistas, nós temos três: a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Vamos agora expor algumas peculiaridades de cada uma dessas concepções pedagógicas que se desenvolveram ao longo do tempo na educação, que se manifestaram na educação e ainda estão presentes na educação. Primeiro, antes disso, é importante saber o que diferencia uma concepção liberal de ensino de uma concepção progressista de ensino. É simples. É que a concepção progressista, a pedagogia progressista, ela está bastante voltada a uma pedagogia crítica. E só lembrando que as pedagogias progressistas, elas são uma pedagogia de base marxista. Então está bem voltada para essa questão de transformação social, está bastante voltada para essa questão da criticidade. Em contrapartida, a pedagogia liberal, ela não assume esse cunho crítico. Em outros termos, a pedagogia liberal ela não entra no contraponto crítico ao modelo capitalista vigente. Em outros termos, essa pedagogia liberal ela é um instrumento que contribui para a manutenção das estruturas sociais vigentes, ou seja, não visa a transformação, diferente da pedagogia progressista, que é uma pedagogia de cunho crítico e que visa e que tenta promover, por intermédio da educação, a transformação social. Vamos então expor as peculiaridades de cada uma das concepções que se desenvolveram. Vamos lá iniciando agora a pedagogia tradicional, a pedagogia liberal tradicional. Quais são as características da pedagogia liberal tradicional? Dentre as diversas, nós podemos citar que ela tem o objetivo de preparar intelectualmente e moralmente os alunos. Nessa pedagogia existe um predomínio da palavra do professor. Aqui as relações elas são verticalizadas, são de cima para baixo. Dentro da pedagogia tradicional, nós temos a ideia de que a palavra de que no caso é a palavra do professor, sobrepõe a palavra do aluno. Nessa pedagogia, nós também podemos identificar um conceito bastante definido por Paulo Freire, que é o conceito de educação bancária, onde o aluno ele está ali apenas como um mero receptor de um processo de aprendizagem. Sempre é alguém dizendo informações, passando informações e cabe ao aluno apenas receber. Na educação bancária que ocorre o processo que Paulo Freire chama de transmissão do conhecimento, como se o conhecimento pudesse ser transmitido, né?
Então, nessa pedagogia tradicional, o conhecimento ele é só passado para o aluno, e o aluno não tem postura crítica nenhuma frente a esse conteúdo. Outras características da pedagogia liberal tradicional é que existe uma grande ênfase aos conteúdos, à exposição dos conteúdos e à repetição e à memorização. Valoriza-se muito aqui na pedagogia tradicional o currículo oficial, aquilo que se diz no currículo oficial. Outra característica é que nessa pedagogia a aprendizagem é mecânica e a avaliação ela assume um caráter de punição, de punir, um caráter classificatório. Em outros termos, é na pedagogia liberal tradicional que ocorre que é recorrente os rótulos de bons alunos e maus alunos. Ou seja, através de uma prova, através de uma nota, se rotula quem são os bons e quem são os maus. E a avaliação ela não assume aquele processo de poder acompanhar a vida do estudante, mas sim um processo de punir, um processo de classificar. Nós temos também, dentro do grupo das pedagogias liberais, nós temos a pedagogia renovada progressivista, que conforme eu falei no início do vídeo, ela pode aparecer em prova com outras nomenclaturas. Ela também pode ser chamada de pragmática, de escola nova, pode também ser chamada de pedagogia ativa e também pode ser chamada de pedagogia renovada progressista. E quais são as características dessa pedagogia? O que a caracteriza? É uma pedagogia bastante ligada ao movimento escola nova, que originou-se na Europa no século XIX e que no Brasil se manifestou na década de 32 por intermédio do Manifesto dos Pioneiros. Esse manifesto ele foi um instrumento utilizado por alguns educadores como meio de se contrapor a algumas premissas estabelecidas pela escola tradicional. Nessa pedagogia, a aprendizagem ela é baseada por intermédio da motivação e na estimulação de problemas. Outra característica é que os processos cognitivos eles são mais valorizados do que o conteúdo e dentre os principais representantes podemos citar Montessori, podemos citar Dewey, Piaget e De Croo. Temos também outros como Emília Ferreira que está inserido também nessa concepção pedagógica. Nós temos também a pedagogia liberal renovada não diretiva, que é uma pedagogia bastante ligada a Carl Rogers, bastante ligada ao humanismo. E nessa pedagogia, uma característica que se percebe é o foco que se dá no desenvolvimento pessoal e nas relações interpessoais. Em outros termos, é uma pedagogia voltada para a formação de atitudes e é sempre centrada no aluno. Por fim, no grupo das liberais, nós temos a pedagogia tecnicista, que no Brasil ela se associa bastante à LDB de 71. É uma pedagogia voltada para a preparação de mão de obra. Nessa pedagogia, o essencial não é o conteúdo, mas as técnicas em si. Outra característica é que a educação nessa concepção pedagógica ela é vista como um recurso tecnológico e, grave isso aqui, ela é vista também como modeladora do comportamento humano. Tanto é que ela associa-se ao behaviorismo de Skinner, por isso que ela tem como característica de ser modeladora do comportamento humano. Essas são as características das pedagogias liberais. Vamos agora entender um pouco quais são as características, o que caracteriza as pedagogias de cunho progressista, ou seja, as pedagogias de cunho crítico. Nós temos aqui a primeira pedagogia progressista, que é a libertadora. A pedagogia libertadora ela é uma pedagogia de cunho crítico e ela está bastante voltada para uma educação problematizadora e tem como principal representante Paulo Freire. Nessa concepção pedagógica, a educação ela assume um papel de questionar a transformação da realidade social, política, econômica e cultural também. As relações são relações dialógicas e grave isso aqui. Essa é uma das características da pedagogia libertadora, a dialogicidade. Paulo Freire ele dá grande enfoque ao diálogo. Então, sempre em provas vamos ver, quando virmos alguma questão voltada para essa característica do diálogo, de discutir, do ato do ser político, da transformação social, nós vamos estar sempre voltando para a pedagogia libertadora. Paulo Freire também é um dos autores que fala sobre a inserção de se trabalhar com temas geradores para a promoção da aprendizagem. Então, dentre as características da pedagogia progressista libertadora, nós podemos citar essas: a dialogicidade, temas geradores, o social, uma valorização do social, do político, do ser político, são características da pedagogia libertadora. Dentro do grupo das progressistas, nós temos também a pedagogia libertária, que está bastante voltada aos princípios da autogestão. Nessa concepção pedagógica, todos, tanto o professor quanto alunos, estão no mesmo patamar decisório.
a aprendizagem ocorre por intermédio de grupos, de maneira informal, e os alunos são considerados alunos livres. Ainda no grupo das progressistas, nós temos a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Nessa pedagogia, uma característica forte e marcante é a contextualização curricular, onde os conteúdos eles são apresentados de forma indissociáveis da realidade, ou seja, não desvaloriza os conteúdos historicamente acumulados, mas parte desses conteúdos, apresenta esses conteúdos, mas possibilita ao estudante uma análise crítica, uma reavaliação crítica desse conteúdo. Nessa concepção pedagógica, o professor ele é visto como um mediador do processo e essa pedagogia também está bastante voltada a uma abordagem socio-interacionista. Então nós temos aqui fizemos uma breve revisão, né, e das principais características das concepções pedagógicas que se desenvolveram na história da educação. Vamos agora perceber como isso é cobrado em prova. Nessa videoaula vamos fazer algumas poucas questões e no próximo vídeo vamos fazer mais questões envolvendo tendências pedagógicas na prática escolar. Vamos aqui a uma questão que foi aplicada na prova para professor pelo SESP no ano 2017, aqui na Secretaria de Estado de Educação do DF. Olha o que diz a questão. A questão diz: um dos princípios da tendência pedagógica progressivista, então a progressivista, ela está no grupo das liberais, é o da aprendizagem por meio da prática. O item está correto, porque é uma concepção progressivista do ensino, da pedagogia progressivista, de que a aprendizagem ocorre por meio da prática, por meio da estimulação de problemas, de resolução de problemas. Em outras palavras, é o aprender a aprender, bastante ligado à pedagogia renovada progressivista. Próxima questão, também Secretaria de Educação do DF, 2017, prova aplicada pelo SESC, diz o seguinte: para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, então, a crítica social dos conteúdos está no grupo das progressistas. Para essa pedagogia, o papel da escola é difundir conteúdos indissociáveis das realidades sociais, aquilo que comentamos nas características, de partir da própria prática do estudante, de partir da própria realidade do estudante e de fazer com que os conteúdos não sejam dissociados da realidade. Muito pelo contrário, nessa pedagogia, os conteúdos eles não podem se dissociar da realidade. Portanto, o item está correto. Os conteúdos nessa pedagogia, eles são indissociáveis das realidades sociais. Próxima questão foi da prova para professor temporário também aqui no Distrito Federal, pela banca Quadrix. E olha só essa questão. Nós pensamos que nunca em prova pode cair uma questão dessa, mas vez ou outra caem as questões assim e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar essas questões em branco ou errar, porque é fácil demais. Olha só o que diz essa questão aqui, ó. Considerando os condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas são classificadas em liberais, e a questão denominou as liberais como sendo libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. E as tendências pedagógicas também são divididas em progressistas. E no caso, a progressista aqui é renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. A questão está errada. De fato, as concepções pedagógicas foram divididas em dois grupos, em liberais e em progressistas. Para tanto, o item disse que aquilo que é progressista disse que era liberal, e aquilo que é liberal falou que é progressista. Então, o item aqui, o examinador só cobrou da gente o conhecimento de quais são as pedagogias que fazem parte da liberal e da progressista. Item fácil demais, não podemos errar, não podemos dar bobeira nele, só marcar errado. Próxima questão. Nós temos aqui a prova que foi aplicada em 2016 e diz assim a questão: sobre a postura pedagógica da tendência progressista crítico-social dos conteúdos, pode-se afirmar aqui. Então, vamos aqui encontrar uma característica da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Primeiro, essa pedagogia ela é caracterizada por acentuar ensino humanístico, palavra-chave, o aluno de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir exclusivamente, por seu esforço, sua plena realização como pessoa. Quando nós olhamos esse final da questão, plena realização como pessoa, nós voltamos a Carl Rogers. Portanto, isso aqui faz parte de uma concepção não diretiva de ensino, portanto, não é crítica social dos conteúdos. Item errado. Letra B, alternativa B. Nessa pedagogia, na crítica social dos conteúdos, o saber, assume o saber como tendo conteúdo relativamente objetivo, mas ao mesmo tempo introduz a possibilidade de uma reavaliação crítica frente a esse conteúdo. O item está bonito porque, de fato, o conteúdo é apresentado, mas há uma permissão
de uma reavaliação crítica desse conteúdo. O conteúdo ele não é visto e ele não é dado como sendo uma verdade absoluta. Esse item é um forte candidato a estar correto, portanto, é necessário analisar os demais. Alternativa C. Nessa tendência, que é na crítica social dos conteúdos, os conteúdos não têm qualquer relação com o cotidiano dos alunos, nem com a realidade social. Item está errado, porque é justamente nessa pedagogia que os conteúdos eles devem se associar à realidade vivenciada pelos estudantes. Item errado. Alternativa D. Tem como função principal a preparação de recursos humanos para a sociedade industrial e tecnológica. Item errado, isso aqui é uma característica da tendência tecnicista. Alternativa E. Os conteúdos ensinados são os conhecimentos e valores acumulados pelas gerações adultas, que são passados aos alunos como verdades. Então, em outros termos, é o conteúdo passado como verdade absoluta. Isso aqui é uma característica da tendência tradicional, portanto, item errado. Então, o item que caracteriza a pedagogia crítico-social dos conteúdos é o item B, em que assume o saber como tendo um conteúdo relativamente objetivo, mas ao mesmo tempo introduz a possibilidade de uma reavaliação crítica desse conteúdo. Vamos à próxima questão. Essa questão aqui, nós vamos fazer uma associação. Nós vamos marcar 1 para a tendência pedagógica, para a pedagogia tecnicista, marcar 2 para a tradicional, 3 crítica social dos conteúdos e 4 para a pedagogia libertadora. Então vamos lá. A questão ela apresenta algumas situações hipotéticas, então vamos associar essas situações hipotéticas a cada uma dessas concepções pedagógicas. Vamos lá, a primeira situação hipotética. Maria, ela desenvolve a sua metodologia de aula baseada na aula expositiva, uma característica, priorizando os conteúdos do currículo oficial, outra característica, e ela não permite que os alunos façam perguntas e durante a aula apenas ela pode falar. Temos aqui apenas ela falando, predomínio da palavra do professor. Aula baseada na exposição e temos também aqui uma prioridade, uma valorização dos conteúdos do currículo oficial. Isso aqui está ligado a uma concepção tradicional de ensino, portanto eu vou marcar aqui 2. Próxima situação hipotética. O planejamento de ensino de Pedro é baseado nos conteúdos de ensino, que devem ser repassados de forma objetiva, precisa e clara através de estímulo e resposta. Falou em estímulo e resposta, lembramos do behaviorismo, lembramos de modelar o comportamento humano. Portanto, isso aqui associa-se ao tecnicismo. Marco aqui 1. Então, na sequência eu tenho 2 e tenho também 1. Só conferindo que é 2 pedagogia tradicional e 1 tecnicista. Correto aqui a nossa sequência. E vamos marcar agora 3 para a crítica social dos conteúdos e 4 para a libertadora. Vamos lá, a terceira situação hipotética. Sara sempre desenvolve suas aulas através de círculos de debate. Grave esse termo aqui, círculos de debate. Buscando envolver os alunos nas discussões e partindo do contexto em que vivem. Falou em círculos de debate, nós associamos a uma ação política da educação, do ouvir, do diálogo, da dialogicidade. Então isso aqui associa-se à corrente progressista libertadora de Paulo Freire. Portanto, eu vou marcar aqui 4. Então, na sequência, eu tenho 2, 1 e 4. Vamos à próxima. Paulo, ao desenvolver suas aulas, parte sempre dos conteúdos historicamente construídos e desenvolve uma crítica acerca desses. Observe que não desvaloriza os conteúdos historicamente construídos, então, parte desses conteúdos, mas possibilita uma análise crítica desses conteúdos. Então, isso aqui é uma característica de uma tendência progressista. E qual delas? Da crítica social dos conteúdos. Portanto, aqui eu vou marcar 3. Então, na minha sequência, eu tenho 2, 1, 4 e 3, alternativa B. Essa é a sequência correta que nós encontramos. Para facilitar o seu entendimento, eu vou deixar aqui na descrição do canal, do vídeo, aliás, um link para você poder baixar os slides e acompanhar comigo. Eu espero que a videoaula tenha ajudado. No próximo videoaula, nós vamos estar postando mais uma videoaula com exercícios sobre tendências pedagógicas. Vamos ver como as tendências pedagógicas são cobradas em prova. Nós aqui tivemos uma visão, né, de como isso vem em prova e vamos aprimorar essa visão com mais exercícios. Valeu, pessoal, até a próxima videoaula e bons estudos para todos. Valeu, até mais!